papel crepom dourado estalava entre os meus dedos trêmulos enquanto todos os convidados do restaurante Casa do Mar, em Lisboa, observavam com expectativa. As câmeras dos telemóveis apontavam para mim como pequenos canhões, capturando cada segundo do que Margarida, a minha sogra, orquestrara como a minha humilhação pública no meu 28º aniversário. "Abre, querida!", insistiu ela com aquele sorriso que eu aprendera a temer nos 3 anos de casamento com Miguel. "É algo muito especial que preparamos para ti, algo que mudará a tua vida para sempre." A voz dela ecoava pelo elegante salão do restaurante mais exclusivo da cidade, onde Margarida insistira em celebrar o meu aniversário. As mesas das outras famílias viraram-se discretamente para observar a nossa cena, atraídas pela teatralidade que ela montara com a precisão de uma realizadora de cinema. Miguel segurava o telemóvel com mãos firmes, focando diretamente meu rosto com um sorriso que não chegava aos olhos. A irmã dele, Sofia, fazia o mesmo do outro lado da mesa, garantindo captar todos os ângulos da minha reação. Os 2 irmãos coordenaram tudo com a perfeição de quem ensaiara o momento vezes sem conta. O envelope era belíssimo, decorado com flores de papel e fitas de seda que Margarida escolhera pessoalmente. Durante semanas falara do meu presente especial, criando expectativa em toda a família. Mencionara que era algo único, algo que eu merecia depois de todos os meus esforços para me integrar na sua família de linhagem lisboeta. Os meus dedos encontraram a borda do envelope e começaram a rasgar o papel com cuidado. Margarida inclinou-se para frente, os olhos brilhando com uma antecipação que agora reconhecia como mal Robin Nica. O som do papel a rasgar pareceu ampliar-se no silêncio expectante que caíra sobre a nossa mesa. Os documentos legais surgiram diante dos meus olhos, com o cabeçalho do escritório de advogados mais prestigiado de Lisboa. Pedido de divórcio. Lia-se em letras maiúsculas que pareciam crescer enquanto as fixava. O meu nome aparecia na primeira linha, seguido de uma lista de acusações que incluía incompatibilidade irreconciliável e diferenças socioeconômicas intransponíveis. O restaurante continuou seu ritmo normal à nossa volta, mas a nossa mesa existia numa bolha de tensão onde o tempo parecia parado. Os empregados continuavam a servir outros clientes, o pianista tocava suavemente ao canto e as conversas de fundo criavam um murmúrio constante que contrastava brutalmente com o silêncio mortal no nosso espaço. "Surpresa?", perguntou Margarida, com um sorriso que não tentava esconder a sua satisfação. "Trabalhamos muito para conseguir isso. Os melhores advogados, a documentação perfeita. Tá tudo pronto, só precisa assinar." O tom dela era o de quem acabara de oferecer um presente maravilhoso, como se os papéis do divórcio fossem exatamente o que eu desejara receber no meu aniversário. A atuação era perfeita, desenhada para o máximo impacto psicológico perante testemunhas que desconheciam a verdadeira dinâmica da nossa relação familiar. Miguel baixou ligeiramente o telemóvel, mas continuou a gravar. O rosto dele mostrava uma mistura de nervosismo e excitação, como se fosse testemunha de uma experiência social fascinante, onde eu era o sujeito de teste. O homem com que partilhara 3 anos de casamento olhava-me como se eu fosse uma estranha, cuja reação lhe parecia curiosa, mas irrenovante. "Os advogados garantem que é um processo muito limpo", continuou Margarida, a voz adotando o tom profissional que usava quando falava de negócios. "Sem complicações, sem divisões de bens problemáticas. Ficas com as suas coisas, nós com as nossas. Muito civilizado e apropriado para todos." Sofia riu-se suavemente, um som que cortou o ar como vidro partido. A mãe pensou em tudo, não é? Até escolheu o restaurante perfeito para a ocasião, neutro, público, elegante. Não podemos acusá-la de falta de classe. As palavras dela confirmaram o que eu já suspeitava. Tinham planejado cada detalhe desta emboscada com a meticulosidade de estrategistas militares. O lugar, o momento, as testemunhas, as câmeras. Tudo desenhado para maximizar a minha humilhação, mantendo a imagem de uma família respeitável que lidava com crises familiares com dignidade e estilo. Levantei os olhos dos papéis para os 3 rostos que me observavam com diferentes graus de expectativa. Margarida irradiava um triunfo mal contido, Miguel mostrava uma curiosidade nervosa e Sofia brilhava com o prazer de quem presencia a queda de uma rival.
Tinham chegado aqui esperando lágrimas, súplicas, talvez um colapso emocional que pudessem gravar e partilhar como prova da minha inadequação para o seu círculo social. Os papéis pareciam pesados nas minhas mãos, carregados com meses de trabalho legal e planejamento familiar. Alguém investiu tempo considerável em contatar advogados, recolher informações, construir um caso que me pintava como a esposa inadequada que finalmente seria removida da árvore genealógica da família Almeida. O empregado aproximou-se discretamente, provavelmente notando a tensão na nossa mesa. "Desejam algo mais para acompanhar a celebração?" perguntou, com a diplomacia profissional de quem já testemunhou dramas familiares suficientes em sua experiência em restaurantes elegantes. "Não será necessário", respondeu Margarida, sem desviar os olhos de mim. "Creio que a nossa convidada tem assuntos importantes a tratar." O comentário dela foi deliberadamente público, garantindo que as mesas próximas captassem a insinuação de que algo dramático se desenrolava na nossa celebração. Vários casais mais velhos viraram-se discretamente, suas conversas baixando de volume enquanto tentavam ouvir mais detalhes do espetáculo que se desenrolava diante deles. Miguel pigarreou, finalmente encontrando a voz depois de minutos de silêncio. "É o melhor para todos", disse, o tom defensivo sugerindo que ensaiara aquelas palavras. "Tentamos que funcionasse, mas as diferenças são muito grandes. A minha família tem certas expectativas, certos padrões." Não terminou a frase, mas não era necessário. Durante 3 anos, ouvira essas expectativas e padrões serem usados contra armas contra a minha origem humilde e o meu trabalho como administradora de uma pequena empresa de turismo. Nunca fora suficientemente refinada, suficientemente educada, suficientemente conectada com as famílias certas de Lisboa. "Os advogados mencionaram que seria mais fácil se colaborasses", acrescentou Sofia, a voz adotando um tom falsamente compreensivo. "Uma separação limpa é melhor para a reputação de todos." A palavra reputação pairou no ar como uma ameaça velada. Sabia exatamente que tipo de história contariam se eu resistisse aos planos deles. A esposa problemática que não aceitava a realidade, que causava escândalos públicos, que não tinha a elegância para lidar com a rejeição com dignidade. Mas enquanto olhava para aqueles rostos expectantes, enquanto sentia o peso dos documentos legais nas minhas mãos, enquanto ouvia o suave murmúrio do restaurante a continuar a sua operação normal à nossa volta, algo extraordinário aconteceu. Em vez do colapso que esperavam, senti uma calma cristalina a espalhar-se pelo meu peito. Porque Margarida, na sua arrogância e crueldade calculada, cometera um erro fatal de timing. Os papéis do divórcio, que embrulhara tão cuidadosamente como presente de aniversário, chegaram exatamente 4 dias após a chamada que mudaria tudo. 4 dias antes, enquanto ela coordenava os detalhes finais da minha humilhação pública, eu recebera uma oferta de trabalho que transformaria não só a minha situação econômica, mas a minha percepção completa do meu próprio valor. Uma posição que tornaria cada crítica que suportara desta família em prova da sua própria mentalidade estreita e preconceitos infundados. Sorri pela primeira vez desde que essa farsa começara, e vi a expressão triunfante de Margarida vacilar ligeiramente perante a minha reação inesperada. "Obrigada", disse, a minha voz clara e firme no silêncio tenso. "Este é realmente o presente mais generoso que podias me ter dado." E peguei na caneta dourada que trouxeram especificamente para este momento, sabendo que a minha assinatura não seria uma derrota, mas a primeira linha da minha liberdade. Enquanto a caneta dourada deslizava sobre a linha da assinatura, minha mente viajou 3 anos atrás, ao dia em que conheci a família Almeida na sua imponente casa no Restelo. Chegara de braço a dar com o Miguel, ingênua e esperançosa, acreditando que o amor seria suficiente para construir pontes sobre qualquer diferença social.
Margarida recebeu-me à porta, com um sorriso perfeitamente calculado, os olhos avaliando cada detalhe da minha aparência enquanto me guiava para o salão principal. A casa era um museu vivo da linhagem lisboeta. Móveis antigos de madeira maciça, quadros de antepassados com molduras douradas e cristais europeus que valiam mais do que o meu salário de vários meses. "Então és tu a rapariga de quem o Miguel não para de falar", dissera, o tom misturando cortesia social com uma avaliação fria que me fez sentir como uma peça de mercadoria a ser inspecionada. "Conta-me sobre a tua família, querida." A pergunta pareceu inocente na altura. Respondi com honestidade sobre os meus pais trabalhadores. Meu pai, mecânico numa oficina em Alcântara, e minha mãe, costureira que fazia vestidos para festas de debutantes no nosso pequeno apartamento na Mouraria. Mencionei com orgulho como tinham poupado cada cêntimo para me mandar para a universidade, sacrificando luxos para me dar oportunidades que eles nunca tiveram. O silêncio que se seguiu à minha explicação deveria ter me alertado para o que viria depois. Margarida assentiu com um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto Sofia trocava um olhar significativo com a mãe desde a sua posição junto ao piano de cauda que dominava um canto do salão. "Que admirável", comentou Margarida finalmente. "É belo quando pessoas trabalhadoras conseguem se superar. Os teus pais devem estar muito orgulhosos de te ver explorar novas oportunidades." A palavra explorar soava temporária, como se a minha presença na vida de Miguel fosse um experimento que eventualmente chegaria à sua conclusão natural. Mas eu estava tão apaixonada, tão deslumbrada pela possibilidade de pertencer a esse mundo de elegância e requinte, que não interpretei corretamente os sinais de alerta. O primeiro jantar familiar formal veio 2 semanas depois, coincidindo com o aniversário de Sofia. Margarida insistiu em que era importante que eu conhecesse a família Ilargada, especialmente as tias e primas que formavam o círculo íntimo das mulheres Almeida. Sugeriu-me que vestido usar, que temas de conversa evitar e como me comportar para causar a melhor impressão possível. Cheguei pontualmente, vestida em um elegante vestido azul marinho que comprara especificamente para a ocasião, esgotando as minhas poupanças, mas sentindo-me bela e adequada para a elegância do evento. Os convidados enchiam os jardins da casa, conversando em pequenos grupos enquanto empregados uniformizados serviam canapés e champanhe em taças de cristal. Margarida me apresentou a cada grupo com a mesma frase cuidadosamente construída. "Esta é a namorada do Miguel, trabalha em turismo." A pausa antes de mencionar meu trabalho era mínima, mas deliberada, dando tempo suficiente para que cada pessoa processasse a minha origem antes de ouvir minha ocupação profissional. As reações seguiram um padrão previsível. Sorrisos educados que se desvaneciam rapidamente, perguntas sobre a minha experiência no setor, que buscavam mais informações sobre a minha posição exata na hierarquia laboral, e comentários sobre as oportunidades de crescimento no turismo, que soavam mais condolências do que conversas genuínas. A tia Isabel, matriarca da família com ligações aos círculos sociais mais exclusivos de Lisboa, fora particularmente direta na sua avaliação. Levara minha parte durante o jantar, ostensivamente para me mostrar as orquídeas de seu jardim privado, mas na realidade para uma interrogação mais íntima sobre os meus antecedentes e ambições. "Minha querida, é por exemplo Miguel encantado contigo. Os jovens muitas vezes sentem-se atraídos pelo diferente, mas o casamento é algo completamente distinto." As palavras dela caíram como pedras num lago tranquilo, criando ondas de ansiedade que se espalharam pela minha confiança recém-construída.
Isabel continuara com exemplos de outros jovens da família que haviam tido aventuras românticas com pessoas de diferentes círculos sociais, histórias que invariavelmente terminavam com o regresso do jovem ao seu próprio mundo e uma esposa apropriada da sua classe. Não há nada de errado contigo pessoalmente, esclarecera o tom adotando uma falsa ternura maternal. Apenas que famílias como a nossa têm certas tradições, certas expectativas sobre a continuidade dos nossos valores e posição social. A conversa terminara com um conselho aparentemente benigno, mas devastadoramente claro. Considerar cuidadosamente se realmente pertencia a um mundo tão diferente do meu e se seria justo para o Miguel pedir-lhe que escolhesse entre a sua família e uma relação que poderia trazer complicações sociais duradouras. Regressei à festa com um sorriso forçado e um nó no estômago que não se dissiparia durante semanas. Miguel notara a minha mudança de humor, mas interpretara o meu silêncio como timidez natural perante a sua família imponente. Quando lhe perguntei mais tarde sobre a conversa com a tia, ele assegurou-me que Isabel era protetora, mas que o amor dele por mim era a única coisa que realmente importava. As reuniões familiares seguintes seguiram padrões semelhantes, mas com intensidade crescente. Cada evento social tornava-se uma prova onde eu era avaliada, considerada insuficiente e subtilmente educada sobre as múltiplas formas como não correspondia aos padrões familiares. As críticas nunca eram diretas, vinham embrulhadas em conselhos úteis, observações aparentemente inocentes e comparações com outras mulheres que haviam conseguido integrar-se com sucesso em famílias de linhagem. Margarida desenvolvera um arsenal particular de comentários que soavam solidários, mas deixavam claro o meu lugar na hierarquia familiar. Mencionava regularmente ex-namoradas de Miguel, que tinham tido melhor preparação para o tipo de vida que ele podia oferecer. Sugeria cursos de protocolo social que poderiam ajudar-me a sentir-me mais à vontade em eventos formais. Recomendava leituras sobre a história de Lisboa que me dariam temas de conversa apropriados para jantares elegantes. Cada sugestão vinha acompanhada da implicação de que eu era um projeto de melhoria, uma mulher com potencial que precisava de um refinamento considerável para atingir o nível mínimo aceitável para a família. Os comentários dela criaram uma ansiedade constante sobre a minha aparência, o meu vocabulário, os meus conhecimentos e o meu comportamento em situações sociais. O momento mais humilhante chegou durante o jantar de Natal do ano passado. Margarida acompanhara Catarina Mendes, filha de uma família proeminente que fora namorada de Miguel durante a universidade. Catarina chegou acompanhada pelo marido, um advogado corporativo com ligações políticas importantes e pelos 2 filhos impecavelmente educados. Durante toda a noite, Margarida dirigira a conversa para temas que destacavam as diferenças entre mim e Catarina. Falaram de viagens para a Europa, de arte contemporânea, de investimentos familiares e de obras de caridade em que participavam as mulheres do seu círculo social. Catarina respondia com conhecimento profundo e anedotas pessoais, enquanto eu permanecia em silêncio, sentindo-me cada vez mais pequena e deslocada. E tu, o que achas da nova exposição no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia? Perguntou-me Catarina com aparente gentileza, criando um momento em que a minha ignorância sobre o tema se tornou evidente para toda a mesa. A minha resposta honesta sobre não ter tido a oportunidade de a visitar gerou um silêncio constrangedor que Margarida preencheu imediatamente com comentários sobre o quão ocupada eu deveria estar com o trabalho, sugerindo que as atividades culturais eram luxos que requeriam um certo nível de flexibilidade económica e temporal. O Miguel permaneceu estranhamente silencioso durante estes intercâmbios, sem me defender nem corrigir as implicações da sua família sobre a minha inadequação cultural. O silêncio dele tornou-se mais pronunciado com o tempo, como se tivesse começado a ver verdade nas observações da mãe sobre as nossas diferenças fundamentais. As conversas privadas com Miguel sobre o comportamento da sua família começaram a seguir padrões frustrantes. Ele defendia Margarida como uma mulher protetora que só queria o melhor para ele. Minimizava os comentários ofensivos como mal-entendidos ou o nervosismo social da minha parte. Sugeria que eu era demasiado sensível a críticas que, na verdade, eram tentativas de me ajudar a integrar-me melhor no mundo deles.
A minha família aceita-te, insistia quando eu apontava episódios particularmente dolorosos. Só precisam de tempo para te conhecer melhor e talvez tu pudesses fazer um esforço extra para compreender as perspectivas deles também. As palavras dele transformavam cada conflito na minha responsabilidade pessoal. Eu é quem devia mudar, adaptar, melhorar. A família tinha estandartes legítimos que eu deveria esforçar-me para alcançar em vez de ressentir. A minha dor emocional era prova da minha incapacidade para lidar com situações sociais complexas, não a crueldade sistemática deles. Durante 3 anos, absorvi esta mensagem até que se tornou a minha verdade interna. Comecei a questionar o meu próprio valor, as minhas reações, as minhas percepções. Talvez realmente não fosse suficientemente sofisticada, educada ou refinada para pertencer a este mundo. Talvez Miguel merecesse alguém mais bem equipado para ser a sua companheira na vida que gerações da sua família haviam construído. Mas agora, com os papéis do divórcio assinados diante de mim e um segredo que revolucionaria a percepção deles do meu valor, toda essa manipulação psicológica dissipava-se como fumo ao vento. Os 3 anos de veneno silencioso haviam terminado e era hora deles provarem o sabor amargo da sua própria medicina. 4 dias antes de me sentar no Casa do Mar a assinar os papéis do divórcio, estava no meu pequeno escritório da empresa de turismo Lisboa Genuína, a lutar com faturas atrasadas e reservas canceladas. A pandemia atingira duramente o nosso negócio familiar e cada dia parecia uma batalha pela sobrevivência. O meu telemóvel tocou enquanto revia pela 3ª vez os números vermelhos do nosso balanço mensal, tentando encontrar uma fórmula mágica que transformasse as perdas em lucros. O número era internacional, com um indicativo que não reconhecia, pelo que quase deixei a chamada ir para o correio de voz. Algo me fez atender no último toque. Falo com a Lúcia Ferreira? A voz era feminina, profissional, com um sotaque que misturava português neutro com toques de inglês corporativo. Atlântico Luxo Resorts. O nome ressoou na minha mente como o eco de sonhos que enterrara sob anos de responsabilidades familiares e expectativas matrimoniais. Era uma das cadeias hoteleiras mais prestigiadas do Atlântico, com propriedades nas Bermudas, nas Bahamas e nas Ilhas Canárias. Os seus padrões de serviço eram lendários, os salários competitivos a nível internacional e as oportunidades de crescimento exatamente o que qualquer profissional de turismo sonharia. Claro, respondi, o coração começando a acelerar com uma esperança que não ousava reconhecer completamente. Em que posso ajudá-la? Isabel explicou que encontrara meu currículo numa plataforma internacional de empregos onde o carregara 2 anos antes, num momento de particular frustração com os comentários de Margarida sobre a minha carreira estagnada. Na altura, fora mais um gesto de desabafo do que uma busca real por trabalho, mas aparentemente a minha experiência combinada em gestão turística, línguas e atendimento a clientes internacionais captara a sua atenção. Estamos à procura de uma diretora regional de experiências de hóspedes para as nossas propriedades no Atlântico Ocidental. A posição exige alguém com o seu perfil exato, experiência prática em turismo local, fluência em várias línguas e uma compreensão profunda das expectativas culturais tanto de hóspedes europeus como internacionais. As palavras pairaram no ar do meu pequeno escritório como pura magia. Durante anos, Margarida usara o meu trabalho em turismo como prova da minha inadequação profissional, sugerindo que era um setor de serviços básicos, que não requeria competências sofisticadas para responsabilidades seriais. Agora, alguém do mais alto nível da indústria hoteleira internacional descrevia exatamente essa experiência como qualificações valiosas e especificamente desejadas. A posição está sediada em Hamilton, nas Bermudas, com supervisão de operações em 4 propriedades principais e responsabilidade direta sobre equipes de mais de 200 pessoas. O pacote de compensação inclui um salário base de $120 mil anuais, bônus por desempenho, alojamento executivo e benefícios médicos internacionais completos. $120 mil? A cifra reverberou na minha mente enquanto olhava para os números vermelhos no meu ecrã.
Era mais dinheiro do que ganhara em toda a minha vida combinada, mais do que Miguel ganhava no seu trabalho na empresa familiar de exportações. Era independência econômica completa, segurança financeira que me permitiria ajudar os meus pais e validação profissional que destruiria cada argumento que a família Almeida usara contra o meu valor pessoal. Precisaríamos que começasse dentro de 6 semanas, continuou Isabel. Compreendemos que é uma mudança significativa, mas a oportunidade exige alguém que se possa integrar rapidamente na nossa equipe executiva durante a época alta do Atlântico. 6 semanas. O timing era perfeito em formas que Isabel não podia imaginar. Em 6 semanas, estaria livre de um casamento que se tornara uma prisão de expectativas impossíveis e críticas constantes. Em 6 semanas, poderia começar uma nova vida, onde meu valor seria medido pelo meu desempenho profissional, em vez do meu apelido familiar. Pedi 24 horas para considerar a oferta, embora mentalmente já a tivesse aceito antes de desligar o telefone. Nessa noite, fiquei acordada até às 3 da madrugada, pesquisando tudo o que podia encontrar sobre Atlântico Luxo Resorts, as suas propriedades nas Bermudas e as responsabilidades específicas da posição que me haviam oferecido. Os hotéis eram impressionantes, complexos de luxo à beira-mar com uma arquitetura que misturava elegância moderna com elementos tradicionais atlânticos. As avaliações online falavam consistentemente de um serviço excepcional, experiências personalizadas e atenção ao detalhe que estabelecia padrões industriais. Os hóspedes pagavam preços premium por estadas que competiam com os melhores destinos de luxo mundiais. A pesquisa sobre Isabel Ribeiro revelou um currículo impressionante: MBA pela Nova School of Business, experiência executiva em cadeias como Tivoli e Pestana e múltiplos reconhecimentos por inovação na hospitalidade de luxo. Não era uma oferta casual de alguém sem credenciais, era uma validação profissional do mais alto nível da indústria hoteleira internacional. A minha chamada de aceitação na manhã seguinte durou 2 horas. Ela explicou os detalhes do processo de relocalização, o programa de orientação executiva e as expectativas específicas para os meus primeiros 90 dias na posição. Falaríamos de estratégias de melhoria contínua, implementação de padrões de serviço personalizados e desenvolvimento de programas de treinamento que poderiam ser replicados em outras propriedades da cadeia. A sua experiência com turismo autêntico local é exatamente o que precisamos, explicou-me Isabel. Muitos diretores de hospitalidade compreendem o luxo, mas poucos sabem criar experiências genuinamente conectadas com a cultura local. Essa combinação é inestimável para hóspedes que procuram autenticidade além do conforto. As palavras dela transformaram anos de trabalho que Margarida descartou como entretenimento turístico básico em experiência especializada que comandava salários executivos internacionais. Cada tour que a organizara pela Lisboa histórica, cada experiência gastronômica autêntica que coordenara, cada ligação cultural que facilitara entre visitantes e artesãos locais, tudo se tornava de repente em competências valiosas que me distinguiam de candidatos com credenciais mais tradicionais, mas com menos experiência prática. O contrato chegou por e-mail nessa mesma tarde. 27 páginas de termos, benefícios e responsabilidades que li com a meticulosidade de um advogado. Cada cláusula confirmava que essa era uma oportunidade real, apoiada por uma empresa com uma presença internacional sólida e uma reputação impecável na indústria da hospitalidade de luxo. Os 3 dias seguintes passaram numa névoa surrealista, onde mantive a minha rotina normal, enquanto processava internamente que a minha vida estava prestes a transformar-se completamente. Miguel notou a minha melhoria de humor, mas a atribuiu à expectativa pelo meu próximo aniversário. Margarida ligou 2 vezes para coordenar detalhes finais da minha celebração, a voz carregada de uma satisfação antecipada que agora entendia completamente. Durante esses dias, comecei a ver a minha situação familiar com uma clareza nova e devastadora. Os comentários constantes sobre a minha inadequação profissional, as comparações com mulheres de famílias estabelecidas, as sugestões de que Miguel merecia alguém mais sofisticado,
Tudo fora uma projeção das próprias inseguranças deles sobre o meu potencial para superar as suas limitações. Margarida intuíra o que eu própria não reconhecera completamente. Que tinha competências de perspectivas que poderiam me levar longe do seu círculo social controlado, se alguma vez encontrasse a oportunidade certa. Os seus ataques sistemáticos à minha confiança haviam sido medidas defensivas, desenhadas para me manter pequena, dependente e controlável dentro da sua estrutura familiar. Na noite antes do meu aniversário, enquanto Miguel dormia ao meu lado, ignorante de que o seu casamento terminaria em 24 horas, tirei discretamente uma mala pequena do armário e comecei a arrumar elementos essenciais. Não muito. Documentos importantes, algumas fotos familiares, joias de valor sentimental. Tudo o que realmente importava cabia em uma mala de mão. O que dizia tudo o que precisava sobre quão pouco acumulara durante anos de casamento com alguém cuja família nunca me considerara permanente. O contrato assinado com o Atlantic Luxury Resort descansava na minha mala enquanto me preparava para enfrentar a humilhação pública que Margarida orquestrara tão cuidadosamente. Mas o presente de divórcio dela tornara-se acidentalmente no meu bilhete para a liberdade, chegando exatamente quando eu tinha os meios para aproveitá-lo completamente. Em poucas horas, a mulher que passara 3 anos a tentar convencer todos de que eu não merecia pertencer ao seu mundo, descobriria que tinha razão. Não merecia o seu mundo pequeno e limitado. Merecia algo infinitamente melhor e, finalmente, tinha a oportunidade de o tomar. A ironia era perfeita e deliciosa. Margarida trabalhou tanto para se livrar de mim que fez exatamente o que eu precisava para me libertar dela. A sua crueldade calculada tornara-se na minha salvação acidental, e mal podia esperar para ver a expressão dela quando percebesse que acabara de me oferecer a vingança mais doce possível. A caneta dourada deslizou sobre o papel com uma suavidade que contrastava brutalmente com o silêncio tenso que rodeava nossa mesa. A minha assinatura apareceu na linha designada com uma clareza que surpreendeu até a mim mesma. Lúcia Ferreira, escrita com confiança de alguém que acabara de assinar sua declaração de independência, em vez de sua sentença de humilhação. Margarida pestanejou várias vezes, como se seus olhos estivessem processando uma imagem que o seu cérebro se recusava a aceitar. O sorriso triunfante que mantivera durante toda a cena desvanecia lentamente, substituído por uma expressão de confusão que nunca vira no seu rosto perfeitamente controlado. É só isso? Perguntou, a voz perdendo o tom teatral que usara para a audiência do restaurante. Não vais dizer mais nada? Dobrei os papéis do divórcio com movimentos deliberadamente calmos, saboreando cada segundo do seu desconcerto crescente. As mesas próximas continuavam a observar discretamente, mas a energia mudou completamente. Em vez do colapso emocional que vieram presenciar, estavam vendo algo que nenhum deles antecipava. Dignidade inquebrantável perante a crueldade familiar. Tenho algo a dizer, sim, respondi, a minha voz clara e projetando o suficiente para que os observadores curiosos pudessem ouvir cada palavra. Sabem, meu contrato com o Atlantic Luxury Resort descansava na minha mala. 4 dias atrás, recebi uma ligação que mudou tudo. Enquanto vocês coordenavam os detalhes finais dessa humilhação tão cuidadosamente orquestrada, eu estava negociando os termos da minha nova posição como diretora regional de experiências de hóspedes para a Atlantic Luxury Resorts. O silêncio que se seguiu foi tão completo que consegui ouvir o tilincar de talheres em mesas distantes. Margarida ficou imóvel, a boca ligeiramente aberta enquanto processava palavras que claramente não encaixavam no guião que ela escrevera para essa cena. A posição está sediada nas Bermudas, continuei,
a minha voz ganhando força a cada palavra. Supervisionando operações em 4 propriedades de luxo com responsabilidade direta sobre equipes de mais de 200 pessoas, o salário base é de $120 mil anuais, mais bônus por desempenho e um pacote completo de benefícios internacionais. As cifras pairaram no ar como números mágicos que reescreviam completamente a dinâmica de poder na nossa mesa. Miguel palideceu visivelmente ao processar que a sua futura ex-mulher acabara de descrever um salário que duplicava os seus próprios rendimentos na empresa familiar de exportações. Sofia parou de gravar, o telefone caindo para a mesa enquanto a sua expressão mudava de triunfo expectante para choque total. Impossível, murmurou Margarida, encontrando finalmente a voz, mas soando como se as palavras fossem forçadas através de uma garganta seca. Tu não tens as qualificações para esse tipo de posição. É simplesmente impossível. A sua negação desesperada ecoou pelo restaurante, atraindo olhares adicionais de clientes que agora observavam abertamente a nossa mesa. Vários empregados haviam parado nas suas tarefas, fingindo arrumar guardanapos ou limpar superfícies enquanto escutavam o drama que se desenrolava diante deles. Referes-te às mesmas qualificações que me disseste durante 3 anos que eu não tinha? Repliquei, desdobrindo o contrato oficial para que ela pudesse ver o logotipo corporativo e as páginas de termos legais. Acontece que a minha experiência em turismo autêntico local, o meu domínio de várias línguas e a minha compreensão das expectativas culturais, tanto europeias quanto internacionais, são exatamente as competências que as cadeias hoteleiras de luxo mais prestigiadas do mundo procuram. Margarida estendeu uma mão trêmula para o documento como se tocá-lo pudesse revelar que era uma falsificação elaborada. Seus olhos percorreram rapidamente as primeiras páginas, a expressão mudando gradualmente de negação para horror, enquanto a realidade penetrava na sua incredulidade inicial. Atlântico Luxury Resorts, leu em voz alta, a voz apenas um sussurro. Isto é real? Completamente real, confirmei, desfrutando cada segundo do seu desmoronamento. A diretora de recursos humanos, Isabel Ribeiro, explicou-me especificamente que a minha experiência prática em hospitalidade e turismo cultural me distingue de candidatos com credenciais mais tradicionais, mas menos experiência de terreno. As palavras de Isabel pareceram ainda mais poderosas ao repeti-las, especialmente vendo como cada sílaba atingia a confiança de Margarida como marteladas físicas. A mulher que passara anos a convencer-me de que o meu trabalho era inadequado para o seu filho, agora tinha de processar que essa mesma experiência me abrira portas para um mundo profissional que superava completamente as suas próprias conexões sociais. Miguel finalmente encontrou a voz, embora saísse estrangulada e fraca. Quando recebeste esta oferta? Há 4 dias, respondi, permitindo que a ironia do timing ressoasse completamente. Exatamente no mesmo dia em que começaste a agir misteriosamente entusiasmado com o meu aniversário. Enquanto você e sua família finalizavam os detalhes desta emboscada, eu estava assinando um contrato que me daria independência financeira completa e validação profissional internacional. A cronologia era devastadora e todos na mesa sabiam disso. Sofia tinha começado a gravar novamente, mas sua câmera tremia notavelmente enquanto capturava a desintegração do plano familiar em tempo real. A sua expressão de diversão maliciosa fora substituída por algo que parecia pânico genuíno. O processo de relocalização começa na próxima semana, acrescentei, guardando o contrato na minha mala com movimentos deliberadamente cerimoniais. Em 6 semanas estarei dirigindo operações de hospitalidade de luxo no Atlântico, trabalhando com hóspedes internacionais que pagam milhares de dólares por experiências personalizadas que requerem exatamente o tipo de conhecimento cultural e competências de serviço que tenho vindo a desenvolver durante anos. O empregado se aproximou discretamente, provavelmente sentindo que o drama na nossa mesa alcançara algum tipo de clímax. Desejam algo mais para celebrar? Perguntou com diplomacia profissional, claramente consciente de que a dinâmica mudara completamente desde a sua última visita. De fato, sim,
respondi, a minha voz suficientemente alta para que as mesas vizinhas ouvissem claramente. Gostaria de uma batalha do seu melhor champanhe francês. Estou celebrando a minha liberdade e o início de uma nova vida profissional que supera todas as expectativas que alguém poderia ter para alguém do meu origem humilde. As últimas palavras foram dirigidas diretamente a Margarida, que reconheceu imediatamente seu próprio vocabulário sendo usado contra ela. O champanhe chegou rapidamente, servido com uma cerimônia que atraía ainda mais atenção para nossa mesa. Quando a rosca saltou com um som festivo, vários clientes próximos viraram para ver o que estávamos celebrando. Um brinde! Anunciei, erguendo minha taça para Margarida, Miguel e Sofia, que permaneciam imóveis como estátuas de sal. Pelos papéis do divórcio mais generosos que uma sogra poderia oferecer. Sem eles, eu teria de escolher entre meu casamento e minha carreira internacional. Graças ao seu timing perfeito, Margarida, posso ter os dois, liberdade e sucesso profissional. As bolhas do champanhe dançavam na minha taça enquanto esperava algum tipo de resposta da minha audiência cativa. Mas os três permaneceram em silêncio, processando como o seu momento de triunfo calculado se tornara na minha declaração de independência mais poderosa. O restaurante caíra em silêncio expectante, com conversas suspensas em mesas vizinhas, enquanto todos esperavam ver como continuaria a se desenrolar esse drama familiar. Alguns clientes tiraram discretamente seus próprios telefones, capturando momentos de uma confrontação que claramente tomara um rumo inesperado e fascinante. Bebi lentamente o meu champanhe, saboreando tanto o sabor como o momento, enquanto contemplava as caras devastadas das pessoas que haviam trabalhado tanto para destruir a minha autoestima, que haviam criado acidentalmente as condições perfeitas para minha escapada mais espetacular. O champanhe tornara-se amargo na boca de Margarida, enquanto processava a magnitude do seu erro calculado. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mármore do restaurante, criando um ritmo estacato que refletia sua ansiedade crescente. Durante vários minutos, permaneceu em silêncio, mas podia ver sua mente trabalhando furiosamente, procurando alguma forma de recuperar o controle de uma situação que se desmoronara completamente. Isto não muda nada de fundamental, disse finalmente, a voz recuperando algo da sua autoridade habitual. Um emprego, mesmo bem pago, não apaga as diferenças fundamentais entre as nossas famílias. Os antecedentes sociais continuam a ser importantes, especialmente para alguém numa posição tão visível. A sua tentativa de minimizar meu triunfo era previsível, mas soava oca no contexto dos números que acabei de revelar. As mesas próximas captaram fragmentos suficientes da nossa conversa para entender que a dinâmica mudara radicalmente e vários clientes trocavam olhares significativos enquanto fingiam concentrar-se nas suas próprias mesas. Tens razão, Margarida, respondi, mantendo um tom conversacional que contrastava com a sua defensividade evidente. Os antecedentes sociais são importantes. É por isso que a Atlantic Luxury Resorts valorizou a minha experiência a trabalhar diretamente com comunidades locais e a compreender as necessidades autênticas de hóspedes internacionais. Enquanto as mulheres do teu círculo social organizam eventos de caridade, eu estive a construir relações comerciais reais, que geram empregos e desenvolvimento econômico sustentável. O golpe foi cirúrgico e preciso. Durante anos, Margarida usara o meu trabalho como prova da minha classe social inferior, mas agora esse mesmo trabalho representava experiência prática que comandava salários executivos. Os seus eventos sociais benéficos, que sempre apresentara como prova de sofisticação superior, empalideciam em comparação com o impacto econômico direto que a minha nova posição teria sobre centenas de empregos e milhões de dólares em receitas turísticas. Miguel tentou intervir, a sua lealdade familiar finalmente superando o choque inicial. Lúcia, talvez esteja sendo um pouco dura. A minha mãe só queria... O que queria exatamente a tua mãe, Miguel? Interrompi, virando-me para ele com uma intensidade que o fez recuar no assento. Queria humilhar-me publicamente no meu aniversário? Queria gravar a minha reação para entretenimento familiar? Ou queria simplesmente se livrar da vergonha que aparentemente represento para a vossa reputação social? A minha voz elevara-se o suficiente para que não houvesse dúvida sobre o que estava dizendo.
E o restaurante inteiro agora estava completamente consciente do drama que se desenrolava na nossa mesa. Miguel olhou nervosamente à sua volta, claramente desconfortável com a atenção pública que o seu plano atraíra. "Não é assim", murmurou debilmente. "Só pensamos que talvez fosse melhor para todos se eu desaparecesse silenciosamente sem causar problemas." Terminei por ele. "Se aceitasse humildemente o meu lugar inferior e me retirasse com dignidade para que pudesses encontrar uma esposa mais apropriada para o seu estatuto social." Sofia estivera invulneravelmente calada durante todo o intercâmbio, mas finalmente encontrou a voz com uma tentativa desesperada de mudar a narrativa. "Ninguém está dizendo que não és capaz, Lúcia. Só que talvez esse emprego não seja tão estável ou permanente como parece. As posições internacionais podem ser muito voláteis, especialmente na indústria turística." A tática dela era diferente, mas igualmente transparente. Semear dúvidas sobre a legitimidade da minha oportunidade para minimizar o seu impacto na dinâmica familiar. A estratégia revelava o quão desesperados estavam para manter a narrativa original sobre a minha inadequação, mesmo perante evidências esmagadoras do contrário. "Tens razão sobre a volatilidade da indústria turística", concordei, pegando no meu telefone e abrindo a aplicação bancária que instalara naquela manhã para gerir transações internacionais. "É por isso que o contrato inclui uma garantia de 2 anos, um bônus de assinatura de $30.000 e compensação completa por relocalização. Gostaria de ver o depósito do bônus que chegou à minha conta esta manhã?" Deslizei o telefone pela mesa, mostrando o saldo da minha nova conta bancária internacional. Os números brilharam na tela, como uma declaração final sobre a realidade da minha situação. $30.000 americanos depositados como prova tangível de que isso não era uma fantasia ou mal-entendido, mas uma transformação profissional completa. Margarida olhou para a tela como se fosse uma serpente venenosa, os olhos examinando os números repetidamente, como se a repetição pudesse mudar o que via. O seu rosto perdera toda a cor e notei que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto devolvia o telefone. "Isso é temporário", insistiu, mas sua voz carecia de convicção. "Pessoas como tu não mantêm posições como essas. Eventualmente, as tuas limitações se tornarão evidentes e terás que retornar ao que realmente és." As palavras dela revelaram a profundidade do seu desprezo, mas também o seu terror perante a possibilidade de estar errada. Durante 3 anos, construíra sua identidade superior, em parte, sobre a minha inferioridade percebida. O meu sucesso não só a privava de sua vítima favorita, ameaçava toda a estrutura de sua autoimagem como juíza competente do valor humano. "Sabes o que é mais bonito em tudo isso?" perguntei, terminando meu champanhe e me preparando para o golpe final. Que tinha razão numa coisa fundamental. Eu não pertenço ao teu mundo pequeno e limitado. Mereço algo infinitamente melhor. E, finalmente, tenho a oportunidade de tomá-lo. Levantei-me, deixando dinheiro suficiente na mesa para cobrir a minha parte do jantar e uma gorjeta generosa que demonstrava que podia me permitir gestos magnânimos. O restaurante inteiro agora nos observava sem pretensões, completamente absorvido pelo desfecho de uma confrontação familiar que tomava reviravoltas inesperadas e dramáticas. "O voo para as Bermudas parte na próxima sexta-feira", anunciei, recolhendo a minha mala e os papéis do divórcio assinados. "Quando chegar ao meu novo escritório na segunda-feira seguinte, estarei supervisionando operações que geram mais receita numa semana do que tu geras no teu clube social, durante um ano inteiro." Margarida levantou-se abruptamente, a sua compostura finalmente colapsando por completo. "Você não pode simplesmente ir embora assim. Há procedimentos, responsabilidades, coisas que precisa considerar." A sua desesperança era palpável e patética. A mulher que orquestrara minha humilhação pública agora suplicava que reconsiderasse uma decisão que ela própria facilitou. A ironia era tão perfeita que quase senti pena dela. "Já considerei tudo o que precisava considerar. Os papéis do divórcio que tão generosamente me ofereceu eliminam qualquer obrigação que poderia ter para com esta família.
A minha nova posição começa em 6 semanas. Exatamente o tempo que preciso para fechar meus assuntos aqui e começar a minha nova vida, livre do julgamento tóxico de vocês. Miguel finalmente se levantou, aparentemente processando que sua esposa realmente estava se indo embora com um futuro financeiro que superava qualquer coisa que ele pudesse oferecer. Lúcia, por favor, podemos falar disto em privado. Talvez tenha havido mal-entendidos. Não houve mal-entendidos. Interrompi firmemente. Houve 3 anos de mensagens muito claras sobre a minha inadequação para a vossa família. Mensagens que recebi, processei e que finalmente me motivaram a procurar o sucesso que mereço em lugares onde seja valorizada, em vez de tolerada. A conversa atraíra a atenção de todo o restaurante, com empregados a pararem nas suas tarefas e outros clientes abandonando qualquer pretensão de privacidade enquanto presenciavam o clímax do nosso drama familiar. Alguns começaram a gravar discretamente com seus telemóveis, capturando momentos de uma confrontação que claramente consideravam digna de preservar. Obrigada pelo jantar de aniversário, disse, dirigindo-me para a saída. Foi exatamente a celebração que precisava para fechar este capítulo da minha vida e começar o próximo. Enquanto caminhava para a porta, podia ouvir Margarida a falar urgentemente com Miguel e Sofia em vozes baixas, mais agitadas. Os planos deles haviam falhado tão espetacularmente que agora tinham de lidar não só com a minha partida, como o conhecimento público de que a mulher que desprezaram acabava de provar que valia mais do que todos eles combinados. O ar noturno de Lisboa sentiu-se limpo e libertador após a atmosfera carregada do restaurante. Enquanto esperava o meu táxi, refleti sobre quão perfeita fora a justiça poética daquela noite. Margarida trabalhara tanto para se livrar de mim que fizera exatamente o que eu precisava para me libertar dela. Em 6 semanas, estaria dirigindo operações hoteleiras de luxo numa ilha paradisíaca, a ganhar mais dinheiro do que sonhara possível e a construir uma carreira que validaria cada instinto que tivera sobre o meu próprio potencial. Tudo graças ao presente de aniversário mais generoso que uma sogra tóxica poderia ter dado, a liberdade absoluta de me tornar quem realmente estava destinada a ser. As 6 semanas seguintes ao meu aniversário pareceram-me viver em 2 realidades paralelas. Durante o dia, encerrava os assuntos pendentes da minha vida em Lisboa com a eficiência metódica de alguém que tomara uma decisão irrevogável. À noite, estudava manuais de operações hoteleiras, políticas corporativas do Atlântico Luxo Resorts e mapas detalhados de Bermudas, absorvendo informação sobre o meu futuro como se fosse oxigênio puro após anos de asfixia. A primeira tentativa de reconciliação chegou exatamente 3 dias após a debacle no restaurante. Miguel apareceu no escritório de Lisboa Genuína com flores caras e uma expressão que misturava arrependimento com cálculo estratégico. Seus olhos percorreram o pequeno espaço que ele considerara inadequado durante nosso casamento, mas que agora parecia avaliar com uma nova compreensão do seu valor como plataforma de lançamento para o sucesso internacional. Lúcia, precisamos de falar. Começou, colocando as flores sobre a minha secretária com o cerimonial de alguém que ensaiou este momento. O que aconteceu no restaurante foi um mal-entendido terrível. A minha família estava tentando proteger-me, mas enganou-se completamente sobre você e as suas capacidades. A revisão histórica dele era impressionante na sua audácia. Os 3 anos de apoio silencioso às críticas familiares transformaram-se magicamente num mal-entendido temporário que podia ser corrigido com desculpas apropriadas e um reconhecimento tardio do meu valor. A transformação do meu marido em meu ex-marido alterara fundamentalmente a percepção dele dos meus feitos. Proteger-te de quê, exatamente? Perguntei, sem levantar os olhos dos documentos de relocalização que eu estava organizando. De uma esposa que trabalhava honestamente enquanto desenvolvia competências que se revelaram mais valiosas internacionalmente do que as suas ligações familiares locais? Miguel mexeu-se incomodadamente, os seus sapatos italianos fazendo barulho contra o assoalho de mosaico que antes criticara como prova das nossas diferenças socioeconômicas. Foram inseguros, creio, talvez intimidados por sua independência e ambição. Minha mãe, por vezes, reage mal quando sente que está perdendo o controle sobre situações familiares.
A sua análise psicológica improvisada ter-me-ia parecido patética se não fosse tão reveladora sobre a dinâmica real que governou o nosso casamento. Margarida não estava protegendo seu filho de uma esposa inadequada, estava protegendo o seu próprio poder matriarcal de uma nora que ameaçava superar as limitações que ela impunha às mulheres da família. O trabalho nas Bermudas não tem que significar o fim do nosso casamento, continuou Miguel, adotando o tom persuasivo que usava em negociações comerciais. Podíamos fazer com que funcionasse à distância. Eu podia te visitar, você podia retornar nas férias. Muitos casais modernos gerem separações geográficas com sucesso. A proposta era prática e razoável, exatamente o tipo de compromisso que eu teria considerado há 6 meses, quando ainda acreditava que o nosso casamento valia a pena ser salvo. Mas o timing revelava motivos que não tinham nada a ver com um amor renovado ou uma compreensão genuína do meu valor como pessoa. Essa revelação sobre o meu potencial chegou antes ou depois de saber do meu salário? Perguntei, finalmente levantando os olhos para os dele, que não conseguiram sustentar o meu olhar direto. A sua família decidiu que eu poderia ser uma esposa apropriada antes ou depois de calcular que eu ganharei mais dinheiro do que você? A pergunta cortou diretamente ao cerne da sua motivação, e o seu silêncio foi resposta suficiente. Miguel viera recuperar uma esposa que agora representava uma vantagem econômica, em vez de uma vergonha social. O seu amor renovado era tão calculado quanto o divórcio que a sua família orquestrou quando acreditavam que eu era uma berna financeira e social. A segunda tentativa de reconciliação familiar veio na forma de um almoço de desculpas organizado por Sofia. Ela me ligou com uma humildade que nunca mostrou durante nossos anos como cunhadas, convidando-me para um restaurante elegante para esclarecer mal-entendidos e discutir como poderíamos reconstruir relações familiares antes da minha partida. A reunião foi uma obra-prima de manipulação psicológica disfarçada de autocrítica sincera. Sofia trouxe fotografias familiares, incluindo imagens do nosso casamento que estavam notavelmente ausentes dos álbuns familiares durante anos. Agora, subitamente, eu fora uma parte integrante da história familiar que merecia preservação e celebração. Acho que todos tínhamos ciúmes de ti, confessou Sofia com lágrimas que pareciam genuínas. A tua independência, a tua ética de trabalho, a forma como construíste algo teu sem depender de ligações familiares. A mãe, especialmente. Ela nunca trabalhou fora de casa, nunca teve de provar o seu valor profissionalmente. Ver-te alcançar coisas por ti própria fazia-a sentir-se inadequada. A sua explicação psicológica transformava anos de crueldade sistemática em insegurança compreensível, que podia ser superada com terapia familiar e uma comunicação melhorada. Os ataques calculados à minha autoestima tornavam-se projeções das próprias limitações de Margarida, dignas de compaixão em vez de ressentimento. O trabalho nas Bermudas é incrível, continuou Sofia, folheando os materiais corporativos que pedira para compreender melhor a minha nova posição. Mas não tem de significar o fim da nossa relação familiar. Podia ser como a nossa embaixadora internacional, representando os valores familiares em contextos globais. A proposta de me tornar uma embaixadora familiar enquanto trabalhava no Atlântico revelava uma incompreensão fundamental do que a minha partida realmente significava. Não estava à procura de formas de manter ligações com uma família que me rejeitara sistematicamente. Estava celebrando a minha libertação do seu julgamento tóxico. A tentativa mais desesperada veio diretamente de Margarida durante a minha última semana em Lisboa. Apareceu no meu apartamento sem aviso prévio, trazendo uma caixa de documentos familiares que supostamente guardara para mim. A sua aparência deteriorara-se visivelmente nas semanas anteriores. Olheiras pronunciadas, roupa menos perfeitamente coordenada e um nervosismo que contrastava brutalmente com sua autoridade habitual. Tenho pensado muito no que disseste no restaurante, começou, colocando a caixa sobre a minha mesa de jantar como se fosse uma oferta de paz. Talvez tenha sido demais dura, demais protetora das tradições familiares. Os tempos mudam e talvez eu não tenha me adaptado adequadamente às novas realidades.
A sua autorreflexão soava ensaiada, mas desesperada, como se tivesse passado noites inteiras praticando desculpas que pudessem reparar o dano causado. A caixa continha fotografias familiares, certidões de casamento e outros documentos que haviam sido sistematicamente excluídos dos arquivos oficiais durante anos. O teu sucesso profissional me fez reconsiderar muitas coisas. Talvez tenha subestimado as tuas capacidades, as tuas ambições. Talvez os meus métodos tenham sido inadequados para te ajudar a alcançar o teu potencial. As suas palavras reescreviam a história com uma audacidade impressionante. Anos de sabotagem emocional tornavam-se métodos inadequados de motivação. As críticas destinadas a destruir a minha confiança transformaram-se em desafios mal calibrados para inspirar excelência. Sua crueldade sistemática reinterpretava-se como investimento no meu desenvolvimento pessoal. O divórcio não tem de ser permanente, acrescentou, estendendo a mão para mim com dedos que tremiam notavelmente. As pessoas cometem erros, especialmente quando têm medo de perder alguém importante. Podíamos fazer com que isto funcionasse, com compreensão mútua e respeito genuíno pelo que alcançaste. A sua súplica continha elementos de verdade embrulhados em manipulação desesperada. Margarida estivera com medo de me perder, mas não como uma nora querida, como uma vítima controlável cuja inferioridade percebida validava a sua própria superioridade. O meu sucesso ameaçava toda a estrutura de poder familiar que ela construíra cuidadosamente durante décadas. Os dias finais em Lisboa trouxeram uma série de despedidas que revelaram quão diferentemente as pessoas me haviam percebido durante anos. Meus pais choraram de orgulho e medo, celebrando a minha oportunidade, enquanto temiam perder a filha para um mundo muito distante para visitas regulares. Suas emoções eram genuínas e complexas, sem agendas ocultas ou motivações calculadas. Os colegas de Lisboa Genuína organizaram uma festa de despedida, que parecia uma celebração real, em vez de uma performance social. Ana, a nossa contadora, pesquisou sobre a Atlântico Luxo Resorts e descrevia as minhas responsabilidades futuras com admiração genuína. João, o nosso guia sênior, brincava sobre como eu o tinha treinado para o sucesso internacional sem se aperceber. Sempre soubemos que eras todo ambiciosa para ficar por aqui para sempre, disse Ana, enquanto brindávamos com cerveja barata em vez de champanhe caro. Mas estamos orgulhosos de termos feito parte da tua história. As suas palavras contrastaram brutalmente com as despedidas forçadas da família Almeida. Meus colegas viram potencial, onde a minha família política vira inadequação. Celebraram o meu crescimento, onde outros ressentiram a minha ambição. A diferença revelava tudo o que eu precisava saber sobre quais relações eram genuínas e quais eram transacionais. O meu último dia em Lisboa amanheceu claro e quente, com a brisa do Tejo trazendo aromas de sal e possibilidades infinitas. As malas estavam arrumadas, os documentos organizados e a minha nova vida a um voo de distância. As tentativas familiares de reconciliação cessaram após as minhas rejeições consistentes, mas eu sabia que não haviam aceitado realmente que o controle sobre mim terminara para sempre. O aeroporto seria minha última parada em uma cidade que fora tanto o meu lar como a minha prisão. Em poucas horas estaria voando para uma vida onde o meu valor seria medido pelo meu desempenho em vez do meu apelido, onde as minhas ambições seriam ativos em vez de ameaças, e onde poderia construir relações baseadas em respeito mútuo em vez de hierarquias sociais rígidas. Margarida queria se livrar de mim tão desesperadamente que fez exatamente o que eu precisava para me libertar dela. O presente de aniversário foi o catalisador perfeito para uma transformação que mudaria não só a minha situação econômica, mas a minha compreensão completa do meu próprio valor e potencial.